terá a missa do Padre Tiago, seguida, missa rezada, meia hora, seguida pela exposição do Santíssimo e canto das vésperas da festa da Transfiguração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Reverendíssimos padres, exato seminaristas, caríssimos fiéis. E uma voz dizia da nuvem: este é o meu filho dileto, em quem pus todas as minhas complacências. Ouvi. Celebra a igreja no dia de hoje a festa da transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Festa instituída pelo Papa Calixto III em 1456, em ação de graças pela vitória dos exércitos cristãos contra as forças muçulmanas que sitiavam a cidade de Belgrado, na Hungria. Então não é a primeira vez que a Europa se encontra ameaçada pela ameaça islâmica. Este é o meu filho dileto, diz hoje Deus Pai sobre nosso Senhor Jesus Cristo, confirmando a sua divindade diante dos 3 apóstolos. Consolados primeiramente pela manifestação de sua glória divina, e em seguida amedrontados pela manifestação da Santíssima Trindade. Este é o meu filho, ouvi-o. Diz São Paulo aos Filipenses que nosso Senhor, Verbo Deus encarnado, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, ele outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Assim, nosso Senhor Santo Deus aniquilou-se a si mesmo, escondendo o resplendor de sua glória divina durante a sua vida terrestre e entregando-se aos tormentos de sua paixão e morte para a nossa salvação. Paixão e ressurreição que ele já anunciara aos discípulos 6 dias antes do episódio da transfiguração que é narrado no Evangelho de hoje. Equivaleu a São Pedro uma dura reprimenda, mesmo após receber a chave dos reinos dos céus. Demasiadamente influenciado pelo ideal judaico do messianismo temporal, não compreende ele o anúncio da paixão e deseja, diante do próprio Cristo, que tais tormentos não lhe ocorressem, o que valeria desejar que a salvação não ocorresse, para salvaguardar a honra de seu Mestre. Diz-lhe assim Cristo, nosso Senhor: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Isto é, não pensas em vista do plano de Deus para a salvação dos homens, mas com pensamentos humanos quer somente proteger a honra de teu Mestre. Ouvi a Deus e não aos homens. Igualmente, voltará mais tarde nosso Senhor a anunciar a sua paixão, morte e ressurreição, como já os profetas do Antigo Testamento haviam anunciado. Mas a compreensão por parte dos discípulos permanecerá limitada. Assim, diante da dificuldade e da fraqueza desses homens, para fortalecer a esperança em suas promessas e mostrar que ele se entrega livremente ao sacrifício redentor do Calvário, mostra-lhes nosso Senhor um pingo da sua glória. Mostra-lhes um pingo de sua glória, glória que será também nossa, se seguirmos o seu caminho, se ouvirmos e seguirmos os seus ensinamentos. Este é o meu filho dileto, ouvi-o. Mostra-lhes hoje, Deus Pai, a filiação divina de nosso Senhor Jesus Cristo, filiação a qual nos eleva pela sua graça, que nos faz filhos de Deus, participantes da vida eterna. Mostra ainda a sua autoridade,
a autoridade que Ele possui desde todos os séculos, a autoridade com a qual Ele nos revela os mistérios de Deus e nos mostra o caminho da salvação, e que Ele lega à Santa Igreja, seu corpo místico, para nos conduzir ao porto seguro da salvação. Em outras palavras, Cristo, para encorajar os apóstolos nas dificuldades que lhes adviriam em breve com a sua paixão e mais tarde na missão apostólica, bem como para encorajar a nós nas cruzes de nossa vida, nos dá a clareza de nosso fim. Ensina São Tomás de Aquino, o doutor Angélico, em sua Suma de Teologia, a respeito da transfiguração. Para trilharmos bem o caminho, é necessário termos um conhecimento prévio do fim. Assim, o arqueiro não lança com acerto a seta, senão mirando primeiro o alvo que deve alcançar. E isso é sobretudo necessário quando o caminho é difícil e áspero, a jornada laboriosa, mas belo o fim. Qual é o fim do homem? É o que vemos no nosso catecismo: conhecer, amar e servir a Deus nessa vida, para sermos herdeiros de sua glória no céu. Mostrando sua glória, Cristo nos dá um antegozo de nossa futura glória no céu, que transfigurará o nosso corpo miserável para o conformar com seu corpo glorioso, como ensina São Paulo na carta aos Filipenses. Mostrando sua glória do alto do Tabor, diz o Papa São Leão Magno, Cristo deixou um sólido fundamento para a esperança da Igreja, para que todo o corpo de Cristo possa saber qual transformação lhe será concedida e para que todos os membros estejam seguros de ter parte na glória que resplandeceu primeiro naquele que é a cabeça desse corpo, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, no Tabor, não é somente o fim que nos é mostrado, mas o meio de chegar a essa glória: ouvir e seguir a Cristo. Este é o meu Filho dileto, ouvi-o. Não basta, caríssimos, simplesmente ouvir os ensinamentos de Cristo. Ele pregou às multidões, ele pregou aos apóstolos, mas somente a 3 foi dado esse privilégio de testemunhar esta prévia da glória. E qual caminho fizeram esses 3 privilegiados? Eles subiram a montanha, seguindo a Cristo, e lá viram a sua glória e ouviram o Pai. Subiram a montanha, isto é, afastaram-se do mundo para dirigir-se a Deus. Dirigir-se ao nosso fim último, para o qual fomos feitos e para o qual vivemos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fomos feitos para algo muito mais elevado que prazeres passageiros, que não podem saciar o nosso desejo de eternidade. Fomos feitos para nos dirigirmos a Deus e gozarmos de uma alegria infinita e eterna com Ele. Eles subiram essa montanha, uma montanha muito alta, e a subiram com Cristo. Uma montanha muito alta leva a uma subida demorada e difícil, pois essa subida se dá durante toda a nossa vida, durante a qual nós nos dirigimos para a eternidade, para a qual fomos feitos. Estando no mundo, nós não somos do mundo. Devemos buscar sair do mundo e ir para Cristo. E nós subimos com Cristo. Subimos com Ele ao Calvário, unindo nossos sofrimentos à sua paixão. E subindo com Ele ao Calvário, podemos com Ele subir o Tabor, merecendo pela sua paixão a salvação eterna. Não há outro caminho. Se queremos subir o Tabor e ver a glória de Deus, devemos subir o Calvário. Pela cruz nós temos a graça, pela cruz a salvação, pela cruz a glória e a felicidade eterna. É a cruz a nossa vitória e a garantia da vida eterna. É a cruz a nossa única esperança e a nossa única felicidade. Ave crux spes unica audi gaudium vero. Ave a cruz, única esperança. Ave, ó verdadeira felicidade.
Não há, caríssimos, outro caminho para a vida eterna que não passe por Cristo e a sua cruz. Esse é o meu filho dileto, ouvi-o. Vemos isso por São Pedro, que quis ficar no Tabor, como que não querendo passar pelo Calvário. Quer ele fazer tendas para lá permanecer. Afinal, quem não quer permanecer junto de Cristo em sua glória? Mas logo vem a voz do Pai e manda ouvir a Cristo. Esse é meu filho dileto, ouvi-o. Não é o momento de ficar no Tabor. O Tabor é a garantia da promessa da glória futura. Mas o momento agora é do Calvário, de merecer nessa vida a glória futura. O Tabor deve nos encorajar a passar pelo Calvário. Assim diz Santo Agostinho. Era isso que Pedro ainda não tinha compreendido, quando manifestava o desejo de ficar com Cristo no cume da montanha. Diz Santo Agostinho. Isso ele tu reservou, Pedro, para depois da morte, mas agora ele próprio te diz: desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado e crucificado na terra. A vida, nosso Senhor, desce para se fazer matar. O pão, nosso Senhor, desce para passar fome. O caminho, nosso Senhor, desce para se cansar de andar. A fonte, nosso Senhor, desce para ter sede. E tu recusas-te a sofrer? Caríssimos, Cristo nos mostrou o caminho para atingirmos o fim. E nós recusaremos por acaso esse caminho? Não podemos permanecer nos prazeres do mundo, nas riquezas do mundo, nas felicidades do mundo. Mas também não podemos permanecer somente desejando consolações na nossa vida espiritual, cujo fim é de nos encorajar nas asperezas do nosso combate pela nossa salvação. Quem imagina que a vida cristã é uma vida fácil, alegre, cheia de prazer e se engana, e não tem como permanecer muito tempo nesse caminho. A vida cristã é a vida de Cristo, e a vida de Cristo é a vida da cruz. Não se tem a graça sem a cruz, tanto que as bênçãos são dadas pelo Padre como sinal da cruz. Nossas consolações devem servir como agravos para as fraquezas de nossa natureza, como se dá um grão de açúcar para o cavalo que fez um bom trabalho. Mas não são elas o fim da nossa vida. Devem servir para que saibamos que estamos no bom caminho e prossigamos na subida dessa montanha, nos afastando do mundo, negando a nós mesmos e nos entregando inteiramente a Cristo, que deu-se inteiramente a nós no sacrifício da cruz, que é perpetuado na Santa Missa, em alimento espiritual na Santíssima Eucaristia. Enfim, caríssimos, não permaneçamos surdos à ordem dada por Deus Pai. Este é meu filho dileto, ouvi-o. Auxiliados por Maria Imaculada, que correspondeu perfeitamente ao amor de Deus e o seguiu até o fim, unindo-se perfeitamente ao seu sacrifício redentor, ouçamos a Cristo e o sigamos. Afastemo-nos do mundo para subirmos com Ele o Calvário de nossas vidas e que, unidos à sua cruz, sejamos no dia do juízo transfigurados pela graça para a glória celestial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.